Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é a residência de medicina preventiva e social no Hospital de Clínica da Faculdade de Medicina da USP. Spoiler, não é a mesma coisa que a medicina de família e comunidade, que é geralmente o que o pessoal pensa. Então, o que esse profissional é treinado? Para onde ele vai depois que ele se forma? Como é que está estruturada a carga horária da residência? E o que é o PROASA e o MBA, que são duas coisas que acontecem concomitantemente e as pessoas geralmente têm dúvida. Além disso, se tem algum outro lugar que tem uma residência parecida e como é o acesso para você entrar nessa residência. Então, o que é essa residência? A medicina preventiva e social é composta de 3 pilares, que são epidemiologia, ciências sociais e gestão. E aí você pode pensar, nossa, o que essas 3 coisas têm a ver, né? E o jeito mais rápido de você entender isso é um exemplo prático. Vamos dizer que você quer desenhar uma nova política pública de saúde ou uma nova ação em saúde. Você tem que entender de epidemiologia para entender quais são os indicadores, até para pensar em qual política você vai implementar. Depois, você precisa entender de epidemiologia para entender os indicadores, se eles melhoraram ou não, se a política funcionou ou não. Além disso, você tem que entender de ciências sociais, para entender as repercussões que aquilo vão ter, políticas, econômicas, como o sistema de saúde se liga com os demais entes de um país. E por último, você tem que entender também de gestão, porque a implementação pragmática daquela ideia, daquela política, vai ter uma série de desafios que por si só são uma ciência. Eu dei o exemplo aqui de uma iniciativa pública, mas pode ser exatamente a mesma coisa numa iniciativa privada. Vamos supor que você quer iniciar um novo programa de atenção primária à saúde no seu hospital, ou implementar uma nova modalidade de atendimento. Basicamente, o mesmo raciocínio vai ser feito. Você vai ter que entender dessas 3 áreas e ter uma visão holística do sistema de saúde e como os agentes interagem entre eles. É nisso que o profissional de medicina preventiva e social é treinado. Pode ser que ainda assim fique complicado entender o que esse profissional faz. Então, um outro jeito de entender é você pensar o que acontece com esse residente depois que ele se forma, onde é que ele vai realmente trabalhar. Se for na iniciativa pública, é muito comum que ele vá para uma secretaria de saúde, algum órgão de vigilância, ou gerir uma UBS, algum outro serviço de saúde. Se for na iniciativa privada, ele vai para algum hospital, um plano de saúde, uma operadora, talvez uma consultoria ou alguma startup. E muitos ex-alunos acabam ficando no próprio Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no HC, para administrar algum instituto, como o INCOR, que é o Instituto do Coração, ou o ICESP. Claro, você não começa direto administrando o instituto. Como toda residência tem uma curva de aprendizagem. Você não sai direto da residência para administrar um complexo hospitalar inteiro, né? Você começa ali administrando um setor ou algum projeto e, eventualmente, conforme você vai crescendo e aprendendo mais, você pode chegar a administrar o instituto inteiro, como já teve ex-alunos, ou até mesmo a ser o superintendente do HC, que é quem coordena o HC inteiro, como já teve também ex-alunos da medicina preventiva e social que chegaram a esse patamar. E como é que está estruturada essa residência? Ela tem duração de 2 anos, sendo que no primeiro ano você passa 8 meses no Centro de Saúde Escola do Butantã como principal campo de prática, onde você vai focar mais em epidemiologia e ciências sociais, com um pouco de gestão. E nos 4 meses finais do primeiro ano, você vai para o PROASA. O que é o PROASA? É o Programa Avançado de Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde. Esse era um programa da USP que foi fundido à residência de Medicina Preventiva e Social, já que um dos braços dela é a gestão. E aí, nesses 4 meses finais, você vai rodar em vários institutos, como o INCOR, Instituto do Coração, ou o ICESP, ou o IPQ, Instituto de Psiquiatria, o Instituto da Criança, do HC, todos, para você ter uma ideia de como funciona a administração dos projetos e todo o bastidor da prestação de saúde, ou seja, a administração, o que acontece por trás daquele serviço final que a gente presta ao paciente. E aí, no final desse primeiro ano, você vai decidir aonde você quer focar mais a sua residência. Se for gestão, você provavelmente vai para o PROASA. E se for mais na área de ciências sociais ou epidemiologia, você provavelmente vai se manter na medicina preventiva e social. Tem mais uma coisa que acontece durante 1 ano e meio da residência, no primeiro ano, mais metade do segundo ano, que é um MBA em Gestão em Saúde da FGV chamado CEAS. Esse MBA é oferecido para todos os residentes gratuitamente, é opcional, mas acaba que todo mundo decide fazer, já que é gratuito e é uma experiência importante, devido a uma parceria entre a FGV e a USP. Lá, as aulas são de 7 às 10h40 de segunda a quarta, durante 1 ano e meio. E você vai ter contato com outros profissionais da área, que não são somente os residentes, por exemplo, administradores de outros hospitais e outros serviços, engenheiros, médicos, que estão nessa função mais administrativa. Então é um excelente lugar para você ter uma troca de networking e principalmente ideias. Então a carga horária total é a residência, que acontece de 8 às 18, mais, de segunda a sexta, mais o MBA que acontece de segunda a quarta, de 7 às 10h40. Então dá para dar plantão, que geralmente é uma pergunta que as pessoas se fazem, já que o custo de vida em São Paulo é meio alto, né? Dá. Principalmente nos finais de semana, já que a gente não tem plantões ligados à residência, pela atividade mesmo inerente à residência, e não tem atividade geralmente no final de semana.
Mas você tem uma carga teórica ali para estudar, tanto do MBA quanto da residência. Então dá para dar plantão, mas se você der um número excessivo de plantões, você vai acabar tendo dificuldade de acompanhar os estudos nessas outras áreas. Quando o residente termina esses 2 anos, ele é um profissional que foi treinado para ter uma visão bem geral do sistema e holística e de como ele funciona. Mas, durante os anos seguintes, depois que você se forma e vai trabalhar, é possível que você acabe se especializando de forma informal. Ou seja, você não vai fazer uma nova pós-graduação, alguma coisa do gênero, necessariamente. Se quiser, pode até fazer. Mas é que, como é uma coisa muito ampla, por exemplo, você entender a regulação, o financiamento, o sistema público, o sistema privado, cada uma dessas áreas da saúde é uma coisa gigantesca para entender completamente e varia por si só uma residência. Então, nos anos seguintes, é provável que você acabe trilhando o seu caminho profissional para uma dessas áreas e se torne mais especializado naquilo. E uma outra pergunta é, tem alguma outra residência parecida? Tem alguma outra residência que é a mesma? Mais ou menos. Essa residência no HC, ela tem uma série de peculiaridades que tornam ela meio única. Mas existe residência de medicina preventiva e social na Unifesp, na UNB, mas com uma pegada um pouco diferente. Bem como existe residência de administração hospitalar, no Einstein e no Sírio, por exemplo, apesar de que não abriram nos últimos anos. Mas lá é uma subespecialidade, ou seja, você precisa ter feito outra residência antes. Além disso, lá tem um enfoque muito mais hospitalar e a duração só de 1 ano. Enquanto que na Preventiva e Social da USP você tem uma visão mais geral do sistema de saúde e duração total de 2 anos e acesso direto. Como é que é o acesso? Como é que é a prova? Eu tenho que estudar alguma coisa específica, uma coisa que de vez em quando pergunto. Não, a prova é exatamente a mesma de todas as outras provas de residência para acesso direto. Ou seja, você vai fazer a mesma prova teórica, a mesma prova prática que qualquer pessoa que vai prestar para cirurgia geral, para clínica médica, vai fazer. A única coisa que vai diferenciar um pouquinho é a entrevista, porque cada uma das residências tem a sua entrevista de forma específica. Então é isso aí. Se você tiver alguma outra dúvida, quiser alguma informação específica ou conversar com alguns residentes para ter uma ideia de como é a visão deles, ou mesmo ex-residente, entre em contato que a gente faz esse link. Valeu!